Boa noite a todos e todas. É uma grande alegria, uma grande honra, uma emoção ter vocês aqui. Estamos dando prosseguimento ao projeto Ética Imortal do Instituto Não Aceito Corrupção, em parceria com a Academia Brasileira de Letras e com a TV Cultura. Hoje temos aqui o professor Antônio Carlos Sequim, que é uma referência da Academia e que nos prestigia hoje para debatermos ética e educação, um tema fundamental para o país. Também nos prestigia hoje aqui, com a sua presença, o professor Eduardo Gianetti, que será o próximo conferencista que debaterá ética e economia. O projeto Ética Imortal é extremamente importante para retomarmos o debate nacional sobre a temática da ética, importantíssima para o país. Nós agradecemos muito a presença de todos vocês, todas as universidades que nos prestigiam aqui, e também agradecemos ao Itaú, ao Bradesco, a Olos, a Espaço Laser e a LCA, o nosso querido Ricardo Castilho, que está na mesa, nos prestigiando. Debater é muito importante para que nós possamos retomar essas discussões, produzir conteúdos, estas ideias. No mês passado conversamos sobre ética e jornalismo com Merval Pereira, hoje ética e educação, e prosseguiremos essas discussões. Portanto, é uma grande honra para nós termos aqui a mediação da Joyce Ribeiro, da TV Cultura. Eu passo a palavra, portanto, ao nosso querido Ricardo Castilho. Muito obrigado por estarem conosco aqui nesta noite. É uma honra, uma alegria, um privilégio para todos nós. Boa noite a todos e todas. Professor Sequim, uma honra estar aqui. Professor Liviano, Joyce, uma grande alegria. O tempo é curto, eu quero dizer que é uma satisfação imensa como professor há quase 30 anos, né? Hoje eu dou aula de filosofia e a ética é um dos objetos da filosofia, né? E como empresário na área da educação, nós da LCA, que é Law Concept Academy, é uma grande instituição voltada para cursos de MBA e pós-graduação, né? E apoiar esse projeto, Roberto, do Instituto, né? Não Aceito Corrupção, é uma grande alegria, porque vai de encontro com o que nós fazemos, não só na área da educação, mas como da ética. Então, é um privilégio poder estar aqui e discutir, sobretudo para poder falar de educação. Muito obrigado pelo convite, uma alegria. Obrigada pelas palavras, muito boa noite a todas as pessoas presentes, um prazer estar aqui com vocês nessa noite, é uma honra para mim fazer parte do projeto Ética Imortal, que é idealizado pelo Procurador de Justiça Roberto Liviano, realizado pelo Instituto Não Aceito Corrupção, ao lado da Academia de Letras e da TV Cultura. No dia 19 de agosto, nós iniciamos esse ciclo de conferências com a exposição do jornalista Merval Pereira, presidente da Academia Brasileira de Letras, que nos trouxe uma visão moderna sobre a ética e o jornalismo. E o nosso segundo tema desse projeto coloca no centro do debate a temática tão importante da educação. Ética e educação. Como dizia Nelson Mandela, educação é a arma mais poderosa que nós podemos usar para mudar o mundo. E até que ponto isso tem sido efetivamente realizado? Não, o uso da educação nesses tempos de mídias sociais, de internet, de inteligência artificial, e quando já se cogita até a possibilidade de proibir o uso dos celulares na sala de aula. A gente tem diversos assuntos para debater juntos, para pensar juntos aqui hoje. E eu cumprimento mais uma vez o INAC, Liviano, pela caminhada de celebração desses 10 anos. Parabéns. E pela iniciativa de trazer aqui para o debate público esse tema tão vital, tão importante, de braços dados com a Academia Brasileira de Letras e em parceria com a Cultura, que vai veicular todos os conteúdos. Bom, ética e jornalismo, nós já falamos. Ética e educação, vamos debater hoje. Vamos falar também sobre economia, diplomacia, justiça, história, inteligência artificial, diversidade, ciências. São muitos assuntos e a ética deve ser a base de tudo, deve ser referência elementar na tomada de decisão. Então, quem sabe essa é a nossa intenção, de que esse debate, essas reflexões possam ajudar nas reflexões, não
quem só nos assiste, não só de quem nos assiste, mas de todos que vão nos acompanhar por todas as plataformas. Então, vamos lá. Hoje nós temos a honra de receber o professor Antônio Carlos Sequin, que foi professor de literatura brasileira nas universidades de Bordeaux, Roma, Rennes, Mérida, Sorbonne, na Faculdade de Letras da UFRJ, onde foi aprovado por unanimidade com nota máxima como professor titular. Ele é secretário-geral da Academia Brasileira de Letras, onde participa do processo de crescimento, abertura e modernização da academia, com a vinda de grandes nomes do humanismo e intelectualidade, como Fernanda Montenegro, Lília Schwartz, Gilberto Gil e Antônio Krenak. A diretoria da qual o professor Sequin faz parte, recolocou a ABL na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, depois de um longo período de ausência. E hoje nós teremos, então, a honra de ouvir o imortal Antônio Carlos Sequin. Então, professor, eu já primeiro agradeço imensamente a sua presença conosco, é realmente uma honra, como eu já falei antes, e para iniciar essa nossa oportunidade de ouvi-lo, eu trago uma primeira pergunta, uma primeira reflexão para dar início à sua palestra e depois já reforço que nós teremos um momento de trazer aqui para o professor as perguntas de vocês, então já podem preparar, escrever, mandar para a gente que nós vamos repassar aqui em algum momento. Bom, educar é transmitir valores éticos e humanistas de geração em geração. E o papel do professor é um dos mais nobres na nossa sociedade, apesar de toda a problemática, a dificuldade enfrentada, todas as questões que a gente vê e presencia dia a dia, não com o passar dos anos. E eu pediria que o senhor nos contasse um pouco sobre a sua experiência, vasta experiência na área da educação, né? Eu sei que a gente tem poucos minutos para tudo isso, e a importância da educação pública na sua formação. Como nós podemos avançar nesse campo, na nossa opinião? O que efetivamente nos falta? Obrigado, boa noite a todos. Eu agradeço aí esse convite muito honroso. O Instituto Não Aceita Corrupção, na pessoa do seu diretor e presidente, Roberto Liviano, e é também para mim um motivo de muita alegria, né, numa segunda-feira, assim, um dia meio frio para um carioca, né, e ter a presença de tantas pessoas interessadas nesse tema tão complexo. O que fazer, né? É claro que não há resposta, não há remédio pronto, senão talvez repetir alguns chavões, mas que não são falsos por serem chavões, tais como a necessidade da valorização salarial do professor, e não só a do professor, mas eu penso do outro ponto, né? A dignificação maior do aluno e do professor com a elaboração de um aparato mínimo de tecnologia avançada, de conforto térmico nas salas de aula, merendas regularmente acompanhadas e aprimoradas por nutricionistas, atendimento psicológico para casos mais complexos, né, de relacionamento entre os alunos. Todo esse manancial de medidas, ele já há muito tempo ele é exposto, embora na prática muito pouca coisa dele tenha sido feita efetivamente. Eu pude observar e que, de alguma maneira, eu procurei transmitir para os alunos e para os meus colegas, os professores. Eu sou um exemplo acabado, total, do beneficiário da rede pública. Toda a minha formação, o antigo primário, o secundário, o curso superior, da graduação ao pós-doutorado, foi efetuada em ensinos, em entidades públicas de ensino. E, de beneficiário, eu passei a também incorporar uma necessidade de devolver o que eu recebi, né, esse benefício que eu tive, beneficiando, na medida do possível, alunos que também, por uma simetria especular, foram alunos
da rede pública. Eu só estudei em rede pública e só dei aula também em rede pública, 1º, 2º e 3º grau. Uma curiosidade, eu concluí o primário em 1960, numa escola no meu bairro, Rio de Janeiro, Copacabana. E 14 anos depois, recém-graduado, através de concurso público, eu retornei a ser professor da mesma escola onde eu tinha aprendido as primeiras letras. E foi até com certa emoção que eu pude examinar em velhos arquivos o meu nome ali com 5, 6 anos, né, recebendo as notas, porque nessa remota era do milênio passado, não havia computador, não havia informatização, e tudo ficava arquivado, né, manualmente, manuscritamente, nos arquivos escolares. E quando eu examinei esse meu dossiê, que lá estava soterrado há 14 anos, eu já pude constatar algo inequívoco para mim, que era que sempre a minha nota de português era muito maior que a nota de matemática, né? Então, uma certa vocação para a língua portuguesa, para a literatura, já estava desenhada ali desde esse primórdio. No ginásio, também no meu bairro, Copacabana, uma constatação da qual eu só me apercebi mais tarde, a quase inexistência de colegas negros, como se houvesse uma ordem implícita e natural de que a escola não era espaço nem para negros, nem para pobres. Sim, porque a exclusão também atingia o branco, que era pobre. E eu me recordo de um certo zum-zum que circulava na escola, porque havia um aluno branco, mas que era filho de porteiro. Isso causava uma comoção, né? Ah, fulano de tal é filho de porteiro. Passa-se o tempo, daí a 30 anos a turma se reúne, naquelas festas tardias, que nós só fazemos para ouvir o seguinte: como você está bem? O tempo praticamente não passou. Isso satisfaz o ego, mesmo não sendo inteiramente verdade. E aí aquele meu colega, né, que era meu xará, Antônio, se aproximou de mim e com indisfarçado orgulho disse: pois é, eu sou dono de uma frota de táxi. E aí eu percebi, dizer, aquele filho de porteiro, né, apontado na escola como um pobretão, pelo estudo, pelo trabalho, pelo esforço dele, ele se tornou proprietário de uma frota, e essa é uma emoção que eu guardo muito. E um benfazejo destino me permitiu também, no nível universitário, eu ser professor da escola, da universidade onde eu estudei. Então, assim como no primário eu voltei ao ninho antigo da escola, na universidade eu estudei na UFRJ, eu me tornei professor, mas isso vai ficar um pouco para mais tarde, porque eu gostaria aqui, nos minutos que nos restam, comentar o que me marcou mais nessas curtas experiências que eu tive no ensino fundamental, no chamado 1º grau, 5ª ou 8ª série, e no chamado curso secundário. Eu acho que quem lê bem um livro se fortalece como cidadão, e se ele interpreta bem o que lê no livro, ele será mais habilitado para interpretar bem o mundo. E quando eu comecei a dar aula para crianças de 11, 5ª série, 10, 11 anos, eu levei um grande choque para uma realidade para a qual eu não pude fechar os olhos. Os alunos, em grande número, eram incapazes de dar sentido àquilo que eles liam. O que isso quer dizer? Que eles somavam palavras, mas não juntavam isso numa frase. Pensando melhor, eu diria que, em vez de incorporar palavras, eles expulsavam as palavras, tão logo as recebessem, com medo de não dar conta da interpretação e que apenas mecanicamente juntar as palavras já seria suficiente. Eu, vendo isso, me propus fazer uma espécie de curso de realfabetização para alunos de 11, 12 anos, né? Instituir de maneira lúdica um concurso de locutor,
Quem é que vai ler e interpretar melhor o texto para poder trabalhar num telejornal de grande audiência? Isso provocou uma mudança muito grande, porque através da brincadeira e do jogo, né, eles se sentiram mais à vontade para começar a perceber que entender o texto não é apenas juntar palavras sobre as quais eles nada poderiam dizer a partir daí. E uma coisa muito importante que eu vou desenvolver é nós temos a modéstia de pressupor que o aluno não é culpado de não saber aquilo que nós supomos que ele saiba. Temos sempre que recuar na expectativa do conhecimento alheio, porque isso pode ser uma barreira intransponível. O aluno ter vergonha de dizer que não sabe uma etapa do processo, e você dá a segunda e ele já naufraga, porque não conhece a primeira, e não tem coragem de dizer que não conhece essa etapa preliminar. Quanto a isso, eu não tive nenhum problema de sempre recuar minha expectativa para que os alunos se sentissem totalmente confortáveis e à vontade. Resumindo aqui a experiência de segundo grau, aos 20 anos eu fui professor de uma escola técnica, escola da Marinha Mercante. Eu acordava entusiasmado para dar aula às 6h50 da manhã na Avenida Brasil, que ficava a 30 quilômetros da minha casa, para alunos, 150 alunos que fizeram um processo seletivo muito difícil, e talvez depois eu possa falar um pouquinho da experiência também no segundo grau. Sim, obrigada, professor. A gente volta com a continuidade dessa e de outras histórias. A gente tem várias perguntas aqui para fazer, mas vamos para um intervalo rápido. A gente volta em instantes com o programa Ética Imortal. Voltamos com o programa Ética Imortal e a presença ilustre do professor Antônio Carlos Sequim. Professor, queria falar um pouco agora sobre a infância na literatura. O senhor começou falando dos seus primeiros passos na educação, como se tornou um professor, do amor pelo ofício, né? E há uma questão ética na desconsideração da infância na literatura brasileira. Na sua visão, de que forma mais ampla o tema da educação foi tratado na literatura e como, na realidade, deveria ser tratado? Obrigado. Bom, aqui, então, estamos num campo já literário e talvez os mais veteranos aqui recordem um verso. O verso inicial do poema Alsaciano, do escritor português Acácio Antunes. O verso é: antigamente, a escola, então, era risonha e franca. Só os mais antigos aqui que conhecem esse verso. Bom, eu diria que ela é risonha e franca, ou ela era bisonha e fraca, né? Em vez de risonha e franca. Vamos começar com Machado de Assis, que em 1896 publicou, em várias histórias, um conto de escola. Nesse conto, um mestre é descrito como um monstro repressor, punitivo, causando medo ao narrador, personagem Pilar, que preferia matar a aula. Ele era inteligente, via uma pipa, um papagaio, pandorga no céu, sentia uma atração por aquilo, e a escola era muito opressiva. A turma só era masculina, porque a ação se passa em 1840, e apenas em 1870 foi permitida a existência de turmas mistas, né? Meninos e meninas. E o castigo para os mal comportados era a terrível palmatória, um instrumento de madeira
aplicado com violência sobre a palma da mão da criança, né, para punir os seus erros. E essa prática do castigo físico na escola, que Machado de Assis narra em 1840, aliás, eu não sei se vocês sabem, só foi definitivamente abolida, a prática do castigo físico, no ano de 1990, com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Precisamos, então, esperar mais de um século depois de Machado para que essa barbaridade fosse eliminada por lei do sistema de ensino. Nos primórdios do século XX, dizem que o primeiro livro de contos infantis, né, foram os contos da Carochinha, que Figueiredo Pimentel escreveu em 1894, mas no começo do século XX começa a se consolidar a produção de obras dirigidas especificamente ao público infantil. Antes havia coletâneas para jovens, mas com poemas pesadíssimos, com poemas de adultos que eram jogados em cima da criança, com etiqueta de florilégio infantil, antologia para jovens, mas não era uma literatura para o jovem, pensada dessa maneira. Vamos citar aqui e vamos trabalhar com dois exemplos. Um de um grande sucesso, do começo do século XX, outro quase desconhecido. O primeiro é Poesias Infantis, de Olavo Bilac, publicado em 1904. Vamos ver a capa deste livro. Na capa nós temos 4 jovens, 2 deles muito sérios, né? Não têm a atenção quebrada por nada. Reparem que usam paletó escuro, abotoado e sopesam alentados volumes. Certamente não estão lendo o livro infantil de Olavo Bilac, né? Estão lendo uma outra obra mais séria, mais pesada. Temos ali um terceiro, no sentido de baixo para cima, que pertence à turma de baixo, mas é atraído um pouco, né? Tem a sua atenção quebrada pelo quarto indivíduo. Esse quarto indivíduo, esse quarto jovem, ele tem roupa clara, diferente da roupa dos demais, né? Ele tem o paletó aberto e ele praticamente está tentando seduzir a atenção ambígua do terceiro para uma vida que está fora desses livros. E não é à toa que os 3 estudiosos, certamente de modo involuntário, estão asperamente alojados em cima de pedras, de minerais, né? Nenhuma vida brota ali, enquanto o folgazão está abraçado a uma palmeira. Até, ironicamente, eu pensei que podia ser o Pilar, essa palmeira, porque o Pilar era o personagem do conto de escola do Machado, aquele que preferia aprender ao ar livre, né? Então, isso aí é uma espécie de aluno muito mais descontraído, e é o único, exatamente por isso que não tem livro nenhum, né? Ele não tem livro, ele está solto, né? E está quase que seduzindo o outro para esse universo mais aberto. E vocês reparem que, apesar de ser poesias infantis, não há nenhuma criança aqui nessa imagem, né? Já estão no estágio posterior, como se fossem jovens que vão receber essa poesia infantil. E um detalhe pitoresco no campo da bibliofilia ou da bibliografia é que Olavo Bilac gostou tanto desse desenho, dessa imagem, que vai aproveitar a mesma imagem em 2 outros livros, A Pátria Brasileira e Contos Pátrios. Notem aí essa vocação, né, para o ufanista, né, do louvor da pátria, e não é à toa que Bilac se engajou pelo serviço militar obrigatório e escreveu a letra do hino da bandeira. Então, e essas poesias infantis do Bilac são justificadas no prefácio
em que ele diz que era necessário modernizar os temas e modernizar a linguagem para escrever para a criança. Eu creio que ele não se deu bem nessa empreitada, apesar do enorme sucesso do livro, que foi objeto de numerosas, incontáveis reedições. E por que não teria dado certo? Porque, a rigor, muito da literatura produzida para a criança, na verdade, era produzida para o professor e não para a criança. Eu vou ler o que Bilac escreve. Brincai por estes 3 dias de festas e de alegrias. Os vossos livros deixai, depois aos livros voltai. Então, suspende ali um pouquinho, você tem direito de ficar 3 dias, mas não, quer dizer, o livro é como uma ameaça contra a alegria, né? O livro é aquele empecilho ao prazer antes do carnaval e depois do carnaval, que já vai estar aguardando o menino. Então, nenhuma possibilidade, nenhuma fresta para uma relação mais prazerosa. Esse seria o resumo que eu faria, e reconhecendo que Bilac, ele, sendo extremamente conservador no tema, ele aliviou o peso do poema, né? Então, apesar de chamar a criança de vós, segunda pessoa do plural, né? Mas normalmente nós temos aqui a presença de um vocabulário mais simplificado, né? Porque também não adianta você dar uma lição de moral para a criança se ela não entende as palavras, não vai perceber a lição. Quanto mais cristalina for a palavra da lição, mais fácil ela é assimilada pelo menino. O outro livro, que eu creio que não alcançou 2ª edição sequer, quase que desconhecido, se chama Páginas Infantis, é de 1908, e a sua autora é Prisciliana Duarte de Almeida. Eu gostaria de mostrar para vocês, primeiro, essa capa que eu considero horrenda. Não são crianças, nem mesmo jovens, são adultos prévios, são adultos metidos em roupas infantis. Então, temos aí uma série de pessoas de certa idade fingindo que são crianças, pelo traço do desenhista. Eu até gostaria de ver a imagem seguinte, que dá uma aproximação na parte de baixo. Vamos ver a terceira imagem. Aí, olha, como é que se pode pensar que isso é representação de criança, né? Sobretudo essa senhora aí do meio, que parece quase a mãe dos outros dois, né? Quer dizer, os outros dois já não são crianças, e ela praticamente é a mãe, que fica no centro, com a expressão um pouco enrugada já, né? Pagando um mico aí, uma senhora idosa com roupinha de criança, mas isso é que nós temos aí no olhar de hoje, né? E se o livro do Bilac, pelo menos, representava uma cena ao ar livre, aí há uma guirlanda, uma coisa quase fúnebre, envolvendo o conjunto dessa suposta meninada. Mas, em compensação, a boa surpresa é que quase não há literatura edificante como a de Bilac nesse livro. Ele, em alguns poemas, tomba no didatismo, mas em outros apresenta um frescor que eu diria quase antecipatório de Cecília Meirelles. São poemas em que você não vê a figura do professor dentro do texto, o professor vigiando aquele texto. O adulto está ausente em grande parte dos poemas, e há uma sensação assim prazerosa, lúdica, de deixar a criança brincar. E no prefácio, a Prisciliana diz: livro em que a criança encontre sua própria alma, evitar tudo que pareça conselho e prédicas de moral. Quer dizer, uma poesia infantil, feita não para o adulto, mas feita para a criança. E, curiosamente, o prefaciador, João Kopke, disse que esse é um livro mais para ser ouvido do que para ser lido.
João Cabral depois publicaria os poemas em voz alta, né? Porque o prefaciador notou todo esse jogo de linguagem saboroso, lúdico, que a autora escreveu. Então, eu vou ler rapidamente aqui um trechinho para vocês verem um poema, A Boneca. Não há nenhum adulto ali por perto. Aí ela põe a boneca, se sente um pouco a mãe dela e diz: depois, para o batizado, hei de arranjar uma festa, um altar muito enfeitado em meio de uma floresta. Há de haver presunto e bala, sorvete para a madrinha, e esse dia de gala, minha boneca é a rainha. Você compara o poema Boneca, de Bilac, duas crianças se engalfinham e rompem a boneca, matam a boneca, dilaceram a boneca, é minha, sua, egoísta, e aqui não, ela quer fazer uma festa em que a boneca é a rainha. E eu também leria aqui um outro trecho desse livro, Poemas Infantis, em que eu creio que ela dá, assim, ela dribla uma expectativa quando vai, aparentemente, louvar o trabalho e a seriedade. É um diálogo. Mamãe ou a tia: anda cá, anda, vem cá, marotinho. Dize-me, que queres ser? Um valente soldadinho para a pátria defender? Bilac diria: sim, com certeza. E o que a Prisciliana diz? Não, titia, não. Soldado morre na guerra a lutar. Então queres ser formado, médico, vidas salvar? Não, senhora, tenho medo de bexigas, Deus, que horror! Febre amarela é brinquedo? Tenho a vida, muito amor. Então tens de ser palhaço. Que custa saltar e rir? Podem quebrar o espinhaço, para o circo eu não quero ir. Serás então vagabundo, não acharás profissão, has de ser sempre no mundo desprezado, paspalhão. Ele responde: não diga isso, titia, já sei o que quero ser, dono de confeitaria, quanto doce eu vou comer. Não é uma graça você pensar ali? Fora. Bom, em função do tempo que está acabando, vamos ter que deixar. Bom, eu vou tentar. Dá para arrematar aqui com Machado de Assis ainda? Bom, então é o seguinte. Se nós começamos, vamos terminar com Machado. O personagem Pilar, o rapaz, foi punido. Por quê? Ele aceitou uma espécie de suborno, uma moeda de prata, para explicar escondido uma parte da lição ao seu colega, que era filho do professor Raivoso, e um outro colega denuncia essa operação de ele vender a informação, né? E Raimundo e Pilar são punidos. E o episódio deu ao jovem uma primeira lição, o primeiro contato com uma realidade. A escola também como espaço de delação e de corrupção. E devo dizer que a palavra corrupção está no texto de Machado de Assis. Muito obrigada. Bom, eu tenho 2 recadinhos antes da gente terminar esse bloco. Nós vamos repassar as perguntas, professor Sequim, no próximo bloco, então podem prepará-las, que nós vamos encaminhar. E nós teremos também um sorteio de 10 livros a todos que se inscreveram. Então, eu sei que esse é um momento muito esperado. Vai acontecer no próximo bloco. A gente para pouquinhos instantes agora, uns minutinhos, e voltamos daqui a pouco com mais Ética Imortal. Estamos de volta com Ética Imortal
e a presença ilustre do professor Antônio Carlos Sequim. Professor, acho que essa pergunta de agora, essa reflexão é fundamental e a gente fala muito não sobre essa problemática ao longo dos últimos anos, no jornalismo, em diversas pautas, a questão da formação do professor, da importância do professor, sempre está presente. Então, eu te pergunto, qual é o papel hoje do professor de letras na formação da cidadania? E, na sua visão, qual é o grande desafio de ensinar a língua portuguesa nos dias de hoje, principalmente com tantos elementos atrelados à tecnologia, redes sociais, a própria inteligência artificial, que eu mencionei logo no início? Qual é a dificuldade nos dias de hoje e, principalmente, como superá-las, não valorizando a presença e a formação do professor? Pois não. Então, eu vou fazer um breve relato da minha vida universitária como professor, né? E depois concluir com essas questões de língua e de literatura no ensino superior. Eu me formei na Faculdade de Letras, logo depois eu tive uma experiência no exterior, com 23 anos eu fui ser leitor na Universidade de Bordeaux, na França, e levei um choque, né? Porque lá tudo funcionava, a limpeza, a regularidade, a pontualidade de todo mundo. Então, foi a seriedade, a facilidade de obter material didático, isso me encantou. Por outro lado, parecia não ter existido maio de 68, a revolução no ensino, porque eu constatei na França, né, uma espécie de uma conduta docente que seria quase inaceitável aqui no Brasil, um distanciamento absoluto entre professor e aluno. E eu até lamento vendo a situação catastrófica que está o ensino do português, da literatura brasileira no exterior, especificamente na França. Nós estamos numa situação catastrófica nesse sentido da língua portuguesa, da nossa cultura no exterior. Para mim, valia no primeiro grau, também vale, ou valeu, no ensino superior. É respeitar a hipótese de o aluno não saber o que eu achava que ele sabia. A partir disso, então, tudo mudou, porque quando eu entrava numa sala de aula, no período penúltimo ano de graduação, curso de poesia, em que eu me especializei, os alunos, em grande maioria, não sabiam distinguir um verso de 5 sílabas de um verso de 12 sílabas. Os alunos não sabiam a diferença entre uma linha e um verso. Por quê? Porque todos achavam que isso devia ter sido ensinado lá atrás, que isso aí era matéria de segundo grau, que um professor universitário não poderia se rebaixar a dar fundamentos, noções básicas de versificação. E como é que o aluno ia apreciar algo que lhe parecia ultrapassar a sua inteligência, ultrapassar a sua pouca informação? E, então, o meu sistema foi sempre trabalhar, desbastar o terreno, partir, digamos, de uma expectativa zero, fornecer as informações de base, que aí sim, cada um, de acordo com sua inteligência, com sua sensibilidade, iria ser mais brilhante ou menos brilhante, mas não sonegar no início uma informação que o aluno não tinha e que, sem essa informação, ele não teria aproveitamento nenhum no curso que fizesse, seja comigo, seja com outro professor. É algo polêmico, mas eu creio que lutar contra o ensino da norma padrão é sonegar o acesso a seu domínio, e muitas vezes é um gesto demagógico que, em nome de uma suposta democracia, imobiliza o falante no seu nicho de origem. No campo da literatura, eu me especializei no gênero da poesia, que normalmente é rechaçado ou temido pela maioria dos alunos, né? Achando que é algo impenetrável, algo muito confuso.
E a realidade é a seguinte: a prosa, ela é dada de graça para todo mundo. E a poesia, nós temos que ir até ela, né? Você tem a prosa no jornal, você tem a prosa na crônica, você tem a prosa na conversa, você tem a prosa na internet. Agora, a poesia, como condensação máxima da linguagem, como uma linguagem especializada, se o professor quiser afastar de vez o aluno da poesia, basta ele utilizar poemas com vocabulário completamente fora da compreensão do aluno, basta ele se perder em tecnicismos que vão fazer o aluno achar que o campo da poesia é meramente uma aplicação mecânica de regras, quando é longe disso, né? Então, partindo, dizer que a poesia exige uma concentração especial, mas que depois a gratificação que ela fornece ao aluno, para a sua vida, para a sua existência, como cidadão também, será incomensurável. Eu costumava brincar no início dos cursos, certo? Dizendo o seguinte: estamos começando aqui, e eu sei que a maioria da turma chama a poesia de Vossa Excelência, no primeiro dia de aula, né? O meu objetivo é que no último dia de aula você chamasse de você, o poema. Você, poema. Se não pode chegar a você, pelo menos chama de a senhora, mas jamais Vossa Excelência, nem Vossa Senhoria. Agora a gente pode abrir para algumas perguntas. Liviano pode ser o primeiro a perguntar. Obrigado, Joyce, por me permitir fazer uma indagação. Tenho curiosidade, você fez referência à sua experiência fora do Brasil, em Bordeaux, em Roma, na Sorbonne. Você falou sobre o alto nível que você vivenciou lá nessa sua experiência internacional, e você fez uma referência à questão da importância da leitura, não é? E no Brasil se lê pouco, não é, Sequim? Como que nós podemos romper esta barreira, não é? No Brasil se lê pouco, não é? Para que nós possamos avançar em relação a isso e possamos ter mais leitura, não é? E a partir de tudo aquilo que você pôde vivenciar na sua experiência fora do Brasil, como você acredita que nós possamos avançar em relação a essa questão da leitura e evoluir? Há países, por exemplo, como a Argentina, que é um país vizinho ao Brasil, em que existe um nível de educação, de leitura mais evoluído que o Brasil. Na sua visão, como um estudioso, um especialista, o que você acha que nós precisaríamos fazer para termos níveis melhores, para evoluirmos em matéria de leitura? Bom, nós lemos pouco e do montante de livros, né, que são comercializados todo ano, sabemos que a grande maioria é de livro didático ou livro de autoajuda. Então, se você for filtrar, eliminar o didático de autoajuda, teremos um número ainda mais vergonhoso. E há um paradoxo quando pensamos nas redes sociais, na internet. Eu diria que, paradoxalmente, nós, todo mundo, lemos pouco, mas escrevemos muito, né? Todo mundo tem alguma mensagem a mandar, tem um zap, tem um texto, tem algum comunicado a fazer. E no meu campo, que é o da poesia, é algo assim assintoso, né? Porque eu tenho certeza que há muito mais poetas do que leitores de poesia. E os poetas proliferam, às vezes não leem nem os seus colegas, mas desejam ser lidos. Eu sou um paladino do livro físico, né, como vários que aqui estão são, todos aqui presentes, Janete, né, Rômulo Pinheiro, o grande bibliófilo, né, porque nós achamos que
o livro, esse contato é insubstituível, primeiro porque ele tem uma temporalidade diferente da internet, que é a temporalidade da urgência. Na internet você quer saber o que aconteceu há 5 minutos. No livro, você quer saber o que Platão pensava de alguma coisa. Então, você tem uma disponibilidade temporal que é um pouco incompatível com o ritmo vertiginoso. Então, eu fico só admirando esses resistentes do livro, mas realmente esse adversário, esse concorrente é tão avassalador que eu aplaudo quem se apega ao livro, quem divulga o livro, mas sinto que esse espaço cada vez mais se reduz, não há fórmula salvadora e talvez nós fiquemos condenados, né, à predominância eterna do livro didático, a do livro de autoajuda. E, por outro lado, ressaltamos que enquanto todas as outras mídias foram sendo superadas, como o LP que passou para o CD, né, que agora não existe mais, né, o livro resiste, né, um artefato multicentenário que já nasceu com a sua forma perfeita e, por mais que se fizesse, ele vai ter sempre alternativas, mas até hoje estamos vendo que a supressão dele não aconteceu e dificilmente vai acontecer, acho. Bom, nós temos algumas perguntas as que nós não conseguimos fazer agora, nós vamos direcioná-las, mas acho que dá para a gente trazer a pergunta do Matheus. Ele é estudante de filosofia na Unifesp, e ele diz o seguinte: as artes, especificamente a literatura e a poesia, acredito que são conhecidas como realmente belas quando desprovidas de regras. E, em vista disso, como é possível se pensar literatura e ética diante dessa aparente contraposição de termos regras e artes? É possível ter uma literatura ética viva e bela? Bom, temos tempo? Bom, aí há uma certa confusão de regras, né? Porque nós falamos de regras morais, regras de conduta que são detestáveis na literatura e até fora dela. Mas quando eu falava de regra no poema, por incrível que pareça, eu sou um valorizador do conhecimento técnico da regra. Porque se a poesia tem 3.000 anos, o verso livre só tem 200. Então, tudo que foi feito antes, com certas regras, não vale nada a partir de Homero. Eu sou um partidário do verso livre para quem domina o verso livre com uma superação do verso medido, mas não como atestado de ignorância. Vou fazer o verso livre porque não sei nada da técnica da poesia. Então, essa é uma equação complexa e eu fico espantado, eu fico feliz quando os meus alunos descobriam o que é um decassílabo, né? que Camões escreveu 8.816 deles para os Lusíadas, né? E nunca tinha passado pela cabeça de boa parte dos alunos que todos aqueles versos tinham um ritmo constante. E a técnica e a métrica não são aliados necessariamente da repressão. Elas são parceiras da beleza, do ritmo, da melodia, da eufonia, daquilo que seduz pela beleza também. Não temos mais, então. São muitas perguntas que nós gostaríamos, professor, de trazer aqui, mas, como eu disse, nós vamos repassá-las. Foi uma alegria imensa recebê-lo e ter essa aula, não, de literatura, de ética, e já ficamos com um gostinho de quero mais para as próximas oportunidades. Então, eu quero agradecer muito a presença de todos, muito bom tê-los aqui nessa noite. Já convidamos para as próximas edições do Ética Imortal. Antes, Liviano, por favor, suas palavras de encerramento. Também quero agradecer a presença de todos, especialmente os alunos que estão aqui conosco, do Mackenzie, da FAAP, da PUC, da USP, da Unesp, da Unifesp, da Unisa, São Judas, do NAMES, Link School of Business,
Muito obrigado a todos e todas vocês que vieram aqui com a ajuda do querido Davi Lago, nosso diretor, que ajudou a presença de todos e todas. Quero dizer a vocês também que no mês que vem nós vamos ter o querido Eduardo Gianetti aqui conosco, dando uma brilhante conferência sobre ética e economia. E em novembro está confirmado também, o professor Celso Laffer vai estar conosco falando sobre ética e diplomacia. E em fevereiro, na última segunda-feira de fevereiro, nós vamos ter aqui o professor Carlos Nejar falando aqui sobre ética e cultura. Carlos Nejar foi indicado 3 vezes a Prêmio Nobel de Literatura. Tá? Então, nós vamos ter Ética e Economia, com Eduardo Gianetti, em novembro, Celso Laffer, e em fevereiro, Ética e Cultura, com Carlos Nejar. Esse é o projeto Ética Imortal do Instituto Não Aceito Corrupção, com a TV Cultura e com a Academia Brasileira de Letras. Muito obrigado, Sequim, por ter tornado tudo isso possível, a ABL, uma conferência brilhante, erudita, que nos ensinou muito hoje aqui. Obrigado a todos e todas. Obrigado, Ricardo Castilho, Joyce. Obrigado a vocês. Até mais. Obrigado.